um senhor que se chama Ripon Hossain, é um senhor do Bangladesh, que tem a nacionalidade portuguesa há 2 anos, mas que não fala uma palavra de português, que esse senhor, na sua residência, na sua casa na Penha de França, fixou a residência de 1.300 cidadãos do Bangladesh. Calorosas saudações, e neste vídeo vamos ver Pedro Proença a expor os esquemáticos que têm existido nos últimos meses ou anos em Portugal para permitir que a imigração esteja de tal forma descontrolada que há prédios onde estão inseridos quase 1.300 atestados de residência. Portanto, meus amigos, vamos tentar ter mais likes neste vídeo do que atestados de residência nessa mesma morada. Portanto, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores. Era giro se chegássemos lá antes do dia 18 de maio, dia das eleições. É complicado, mas vamos a isso. Partilhem também nas vossas redes sociais e tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Relembro que, além dos 10% de desconto, quando usarem o código durante o mês de abril, habilitam-se a ganhar 150 euros num giveaway que eu vou anunciar o vencedor no início do mês de maio. Ora, sem mais demoras, vamos ver este certo. Dr. Pedro Proença, este é um problema da justiça, mas é também, neste momento, um problema político no país? É, primeiro, antes de mais, um problema político. Porquê? Porque não há vontade política de criar mecanismos para combater este fenómeno. E a ausência de vontade política para criar mecanismos criou a sensação a nível internacional, sobretudo nesses países, que aqui pode-se tudo, que isto aqui é uma bandalheira. E só para as pessoas terem uma ideia, que eu não estou aqui a exagerar naquilo que eu digo, está a ser julgado neste momento aqui em Lisboa um indivíduo, e eu posso dizer o nome dele porque o nome dele já foi divulgado na comunicação social, que é um senhor que se chama Ripon Hossain, é um senhor do Bangladesh, que tem a nacionalidade portuguesa há 2 anos, mas que não fala uma palavra de português, que esse senhor, na sua residência, na sua casa na Penha de França, fixou ali a residência, agora reparem bem, na sua casa fixou a residência de 1.300 cidadãos do Bangladesh. Este senhor que tem ligações profundas ao aparelho de Estado do Bangladesh, legalizou, entrou com pedidos de autorização de residência, entraram pedidos de autorização de residência com a morada dele, 1.300 pessoas do Bangladesh. Eu não sei quem é que acha, ou quem é que olha para isto e acha que isto é normal, mas não pode ser. E atenção, isto é um caso que foi divulgado agora e a pessoa em questão está a ser julgada, mas reparem, nós quadruplicámos o número de imigrantes nos últimos 10 anos, praticamente, à volta disso. E eu pergunto-me mesmo, isto é caso único? Não me parece, tendo em conta que em 2015 o número de imigrantes era à volta de 300 mil, 400 mil, mais coisa, menos coisa, e agora é 1,6 milhões. Mas provavelmente até será mais com o número de ilegais, porque esses não estão registados e etc. Portanto, esta circunstância aqui que estamos a ver que o Pedro Proença menciona, certamente não é caso único e é o fator que coloca a situação ainda mais grave do que ela já é. Pior do que tudo isso é que em termos de políticas públicas, o governo, ou os governos em geral, no caso, ainda não fizeram nada para alterar a circunstância. Certo, houve a erradicação da manifestação de interesse, mas a realidade é que isso não chega, pelo menos até agora na realidade portuguesa e também europeia. Porque para se controlar a questão da imigração na Europa vai ser preciso, havendo espaço Schengen e livre circulação de pessoas dentro desse espaço, é preciso um controle genérico de cooperação entre os países membros da União Europeia. Caso contrário, não se resolve o problema. Agora eu pergunto, a Junta de Freguesia de Penha de França, voltando aqui à questão, não percebeu ao longo de um ano ou ano e meio que houve 1.300 pessoas que pediram autorização de residência na mesma morada? É óbvio que isto é uma bandalheira. Outra questão. Vimos aqui nestas reportagens imensos trabalhadores ilegais. Que estão ali como se nada lhes pudesse acontecer. E para cada trabalhador ilegal que está ali, há um contrato de trabalho fictício. E eu pergunto, quantos milhões de euros é que a Segurança Social Portuguesa perde anualmente por força de contratos fictícios que não são devidamente registados na Segurança Social? Alguém já perguntou isto? Sim, porque nós pagamos os nossos impostos. Sim, porque nós falamos... Sim, nós estamos a falar da economia paralela da solvabilidade, nós estamos a falar da solvabilidade e da capacidade da Segurança Social no futuro assegurar as nossas reformas. Agora, se nós formos multiplicar por estes cidadãos ilegais todos um contrato de trabalho que é fictício, que serve para tentar
obter uma autorização de residência, mas que não é registado na Segurança Social porque é fictício, façam as contas e vejam quantos milhões de euros é que dos teus bolsos, dos bolsos da Ana, dos bolsos daqueles teus bolsos, saem anualmente para dar sustentabilidade ao nosso sistema fiscal, ao nosso sistema social, que estes senhores não pagam nada. Zero. E não é só isso, ou seja, esta parte é claramente preocupante, porque estamos aqui a criar claramente um desnível. E depois aquela mítica frase que muitas das vezes é usada em termos de retórica populista, ou seja, metade do país a trabalhar para outra metade que não quer fazer nada, ou que não desconta, ou não contribui, etc., acaba por, nem que seja em determinada instância, ser verdade. A realidade é essa. E além deste fator que o Pedro Proença aqui menciona, porque se os contratos de trabalho são fictícios, acaba por não haver uma concretização das contribuições para a segurança social, o que vai acontecer também é que, no caso de o contrato de trabalho não ser propriamente fictício, ser verdadeiro, mas se houver uma rede criminosa por detrás, o que acontece é que a contribuição pode acontecer para a Segurança Social e o Estado português pode recolher impostos, pode ter receita fiscal a partir dessa atividade, mas significa que indiretamente estará a ser financiada através da recolha de impostos ou contribuições sociais por envolvimento de máfias criminosas estrangeiras e internacionais que estão a atuar em Portugal. Caso isto sejam casos de tráfico humano, onde depois se repercute em lavagem de capitais, branqueamento de capitais, enfim, é tudo uma situação quase aterrorizadora, se quiserem que eu coloque isto assim, porque os outcomes possíveis, no meio disto tudo, que está amplamente disseminado neste momento, são ou não se contribui devido ao caráter imaginativo dos contratos, ou se contribui há a possibilidade e o risco de estarmos a ser financiados por redes criminosas. Ou seja, eu compreendo o argumento de cá e tal, é preciso a sustentabilidade do Estado Social e pagar as reformas e não sei o que, não sei o que mais. Se bem que isso também tem uma falácia do ponto de vista quantitativo financeiro relativamente à imigração. Mas convém que as reformas dos nossos idosos não sejam direta ou indiretamente financiadas por envolvimento de máfias criminosas na atividade económica portuguesa. É que isto é grave, porque poder económico repercute-se facilmente em poder político. E é bom que tenhamos atenção a isso. Portanto, é bom que o mal seja cortado pela raiz. O Pedro Proença toca aqui noutro aspecto, em que ele menciona os advogados e etc. Há muita gente que está a ganhar com isto, em termos financeiros. Empresários que arrendam as casas a preços de exploração completa a estes cidadãos do Bangladesh, advogados. Portanto, era bom que tivessem ou fossem tidos em conta na análise desta circunstância, porque direto ou indiretamente acabam por estar envolvidos, nem que seja na facilitação disto. E era bom se começar a focar não tanto nos imigrantes em si, mas mais em quem toma conta do processo, se me fazem entender. Porque o problema não acaba por ser propriamente o imigrante. Ou seja, entra ilegalmente, tem que retornar ao seu país de origem, não é essa a questão. Mas o problema não é a ação individual. A raiz do problema, no caso, a raiz do problema é o sistema que permite que haja várias ações individuais deste tipo a serem permitidas em Portugal. Aí é que está a raiz do problema. Enquanto isso não se identificar, ou não houver vontade política, porque eu creio que em determinado aspecto já se está mais a perceber qual é a identificação da raiz do problema, não há alteração nenhuma ao que vivemos neste momento. Ou, se houver, é para pior. E, portanto, aquilo que os senhores políticos estão a fazer, basicamente, e que fizeram nestes últimos 15, 20 anos, foi transformar Portugal, e com todo respeito, numa espécie de paraíso para este tipo de bandidagem. Foi tornar Portugal num paraíso para este tipo de crime. E eu tenho vergonha, no século XXI, de viver num país que é da União Europeia e que se transformou, aos olhos destas comunidades, lá fora, como um país paraíso para este tipo de atividades. Porquê? Porque ninguém faz nada. Claramente o que está a passar. Eu lembro-me não sei se é verdade, já foi há alguns anos, há uns 2 anos, mas eu lembro, não sei se era da Índia ou do Bangladesh, mas eu lembro-me que acho que foi um cantor qualquer, ou um youtuber, já não sei, da Índia ou do Bangladesh. Verifiquem, por favor, eu não vos quero estar a induzir em erro. Mas até fizeram uma música em tom de sátira, de gozo, discurso jocoso, com Portugal, por causa disso mesmo, por ser muito fácil entrar aqui e adquirir nacionalidade. Eu acho que, sabem, antes de pensarmos na questão da imigração e da imigração descontrolada, temos que pensar na lei da nacionalidade, porque muita da imigração, quantitativamente falando, legal ou ilegal, que a gente tem aqui em Portugal,
vem pela questão da facilidade ao acesso da nacionalidade portuguesa, porque o passaporte português é dos mais valiosos do mundo, a nacionalidade portuguesa é das mais valiosas do mundo, mas a continuarmos assim, será certamente desvalorizada ao longo do tempo. Portanto, a primeira coisa a fazer é alterar a lei da nacionalidade, e há países democráticos que nem sequer permitem a atribuição de dupla nacionalidade, atenção. Eu acho que é possível, mas não em 5 anos, e não em 10, eu diria mesmo 15 ou 20 anos. Ser português não é um frete, não é um castigo. Ser português é um privilégio. É um privilégio ser português. E, portanto, como é um privilégio ser português, nós temos que tratar a lei da nacionalidade como tal, não é? Não pode ser fácil ser português. O país tem 900 anos de história, há uma entidade cultural e civilizacional a preservar e, portanto, isto não pode ser ao Deus dará. Respeitando, obviamente, todas as culturas, mas percebendo também que há uma identidade cultural que tem que ser, obviamente, preservada. Senão, Portugal deixará de ser Portugal, quer a nível político, económico, social, e acho que as pessoas não gostam disso, não é? Obviamente respeitando sempre as outras visões, mas preservando sempre, hegemonicamente, a visão portuguesa em Portugal. Dizer, a ACT recebe denúncias, a ASAI recebe denúncias, a Autoridade Tributária recebe denúncias, o Ministério Público recebe denúncias e não se faz rigorosamente nada. E a pergunta é, porquê é que não se faz rigorosamente nada? Qual é a motivação política, para não dizer a existência de outro tipo de motivações, que leva a que as autoridades fechem sistematicamente os olhos a esta questão? É isso que eu gostava que os seus políticos respondessem. As dúvidas que o engenheiro Carlos Moedas manifestou aqui relativamente à legalidade desta situação, à tal questão do licenciamento zero, é uma excelente pergunta para fazer aos meus políticos. Porquê é que as denúncias são recebidas? Eu recebo, Zé Pedro, não posso dizer, obviamente, identificar pessoas, mas eu recebo contactos de pessoas que trabalham na ACT, que trabalham na Autoridade Tributária, que trabalham em diversas entidades, que me dizem que não fazem mais porque não podem fazer mais, porque não os deixam fazer. Porque não os deixam fazer. E termina aqui. Não é isso. Eu lancei vídeo no meu primeiro canal sobre a segunda parte da reportagem. Fiz a primeira parte e a segunda parte da reportagem da Ana Leal. Eles estão aqui a comentar isso. Podem ver, a primeira foi lançada ontem à noite, a segunda parte foi hoje de manhã, portanto já estão disponíveis as duas. Vejam que vale a pena. Mas chega a ser um pouco estranho porque eu tenho o Carlos Moedas, que é uma pessoa com muita reputação, atenção, reputadíssima. É Presidente da Câmara de Lisboa, é o autarca mais importante do país, foi ministro, foi eurodeputado, se não estou em erro. Portanto, temos uma pessoa que tem claramente visão política e poder político, e teve e tem, e que não tem poder suficiente para alterar isto. Tem poder no sentido de colocar isto na agenda setting, como colocou ao participar nesta reportagem, e muito bem a meu ver, acho que foi uma prestação excelente por parte do Carlos Moedas, mas a realidade é que quando há a comunicação social toda a expor isto, o autarca mais importante do país a expor isto, redes sociais, idem aspas, eu não compreendo é porque é que não se faz nada do ponto de vista de política pública para se alterar isto. E as pessoas poderão perguntar, mas o Moedas não faz nada porquê? O Presidente da Câmara tem limitações. Atenção. Eu já dei este exemplo também, a PSP municipal, a polícia municipal não pode fazer detenções e o Moedas quer que a polícia municipal faça detenções e não dá porque precisa da ordem ou da aprovação do Governo Central, da Administração Central, do Montenegro no caso, e isso não há. Portanto, não há uma descentralização do poder em Portugal, é tudo muito focado no Parlamento em Lisboa, mas enfim. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, ficamos por aqui e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.